A chuva batia nas vidraças altas da casa senhorial em Lisboa, deslizando como rios silenciosos que refletiam a solidão de Lourenço. Sentado num cadeirão de couro, com o telemóvel na mão, o milionário lia mensagens de negócios como quem mastiga algo amargo. A última empregada abandonara o trabalho naquela manhã, cansada da frieza da casa e do patrão. O silêncio tornara-se insuportável até para ele, e Lourenço detestava admitir que precisava de companhia, mesmo que fosse apenas para manter a casa em ordem. Senhor Lourenço, a candidata chegou, anunciou a secretária, entrando apressada no escritório, onde os azulejos antigos das paredes pareciam observar a cena com uma paciência centenária. Não houve tempo para entrevistar outras pessoas. Acho melhor recebê-la já, antes da sua viagem ao Porto. Lourenço largou o telemóvel na mesa com um suspiro seco. Não queria gastar tempo com entrevistas. Apenas necessitava de alguém funcional, discreto, quase invisível. Mande entrar, respondeu com impaciência. A porta abriu-se e, para surpresa dele, surgiu uma jovem de olhar firme, mas nervoso, com um bebê ao colo. Vestia roupa simples, mas arrumada, e parecia carregar nos ombros mais do que o peso daquela criança. Lourenço arqueou as sobrancelhas, incrédulo. — Quem é esse? Perguntou, apontando para o menino com o queixo. — É o meu filho, senhor. Chama-se Lucas, respondeu Mariana, apertando-o contra o peito. Sei que é pouco comum trazer uma criança para este tipo de trabalho, mas não tenho com quem o deixar. Preciso desta oportunidade. O silêncio caiu como uma pedra. Uma empregada com bebê. Para Lourenço aquilo parecia um convite ao caos. Isto não é adequado. Esta casa não é lugar para distrações, disse com voz fria, quase cortante. Mariana respirou fundo, sentindo a pressão do momento. Sabia que não teria outra oportunidade. Só lhe peço uma chance. Sou dedicada, organizada. O meu filho não será um problema, garanto. A secretária apressou-se a intervir, consciente da urgência. Senhor Lourenço, com todo o respeito, não temos tempo para entrevistar mais candidatos. A senhora Mariana tem referências excelentes. Lourenço desviou o olhar para o bebê, que o fitava com olhos grandes e curiosos. Havia algo naquela simplicidade que o desarmava, embora não quisesse admitir. Está bem, cedeu finalmente. Fica contratada, mas é temporário. Vamos ver como se sai. Mariana sorriu, aliviada. Obrigada, senhor. Prometo que não se vai arrepender. Lourenço não respondeu, apenas acenou com a mão, como quem despacha um assunto sem importância. Não imaginava que aquela decisão iria alterar o rumo da sua vida. Os primeiros dias foram um teste duro para Mariana. A casa, imensa e luxuosa, parecia-lhe gelada, sem alma, como se as paredes guardassem apenas ecos de solidão. Lourenço mantinha a sua rotina rígida, saía cedo para reuniões e regressava tarde, sempre com o semblante fechado. Para ele, Mariana não passava de mais uma funcionária. Certa manhã, enquanto tomava café numa mesa de mármore, Lourenço ouviu passos. Mariana aproximou-se com Lucas nos braços, que brincava distraído com uma colher de metal. — Senhor, a despensa precisa de reposição. Deseja algo em especial? Perguntou, tentando soar eficiente. Lourenço ergueu os olhos, impassível. O olhar, no entanto, fixou-se por segundos no bebê que sorria sem malícia. — Faça como achar melhor, mas evite exageros, respondeu secamente. Mariana assentiu, mas sentiu o desconforto dele. Com delicadeza, afastou-se e levou Lucas para o quarto. Lourenço ficou sozinho com o café a arrefecer, sem perceber por que a sala parecia, de repente, mais vazia do que antes. Com o passar dos dias, pequenos episódios começaram a marcar o convívio entre Lourenço, Mariana e o pequeno Lucas. Uma manhã, enquanto Lourenço lia o jornal no silêncio da ampla sala decorada com azulejos azuis, ouviu o som seco de um copo de plástico a cair no chão. Levantou os olhos, impaciente. — Não pode mantê-lo longe das áreas comuns? Perguntou. —
num tom que soava mais a ordem do que a sugestão. Mariana não se defendeu, sorriu, serena. Desculpe, Sr. Lourenço. Vou levá-lo para brincar no quarto. A calma dela contrastava com a irritação habitual de Lourenço. No entanto, foi nesse contraste que ele começou a reparar em algo. Enquanto ele se escondia no seu mundo fechado, Mariana trazia uma energia diferente. Cumprimentava todos os funcionários, arrumava a casa com cuidado e espalhava uma atmosfera de respeito. Nessa noite, regressou mais cedo de uma reunião exaustiva. Ao atravessar o corredor, ouviu uma melodia suave. Aproximou-se curioso e encontrou Mariana a embalar Lucas, cantando baixinho, como se fosse um fado antigo. Por um instante ficou apenas a observá-la. Havia naquela cena uma simplicidade desconcertante, como se Lisboa inteira estivesse concentrada naquele colo. O amor de mãe, a ternura, o embalo. Mariana notou a sua presença e assustou-se. Senhor, não sabia que já tinha regressado. Não importa, respondeu ele, desviando o olhar. Apenas não faça muito barulho. O tom não foi tão duro quanto o habitual, e nessa noite, sozinho no escritório, Lourenço percebeu que algo mudara. O silêncio que antes lhe parecia precioso agora era pesado. As gargalhadas de Lucas, os pequenos sons de vida, tornavam a casa menos fria, quase humana. Os dias seguintes confirmaram essa sensação. Lourenço dava por si a observar em silêncio a forma como Mariana transformava a rotina. O riso da criança ecoava pelos corredores outrora desertos, e a voz suave dela tornava as tarefas banais em algo estranhamente reconfortante. Certa manhã, enquanto tomava o café numa chávena de porcelana, ouviu passos leves. Ao erguer os olhos, viu Lucas engatinhar até si com um sorriso aberto, agarrando-se à barra da sua calça. Lourenço congelou. Não sabia lidar com crianças, menos ainda com uma tão pequena. Mariana entrou apressada. Lucas, desculpe, Sr. Lourenço. Ele escapou enquanto eu arrumava a cozinha. Não me incomodou, murmurou Lourenço, ajeitando a roupa. Mariana sorriu, aliviada. Ele é curioso por natureza, gosta de explorar tudo. Lourenço fingiu indiferença, mas aquela cena não lhe saiu da cabeça. O sorriso inocente de Lucas, o carinho evidente no olhar de Mariana, lembravam-lhe algo distante, um tempo em que acreditara em laços e afetos. Mais tarde, ao regressar do trabalho, notou mudanças súbitas na sala. Um cesto com brinquedos coloridos repousava num canto, e uma manta vibrante cobria o sofá. O espaço parecia mais acolhedor. Lourenço franziu o sobrolho, dividido entre a estranheza e uma sensação inesperada de aconchego. Nessa noite chamou Mariana. Mariana, preciso falar consigo. Ela surgiu de imediato, com Lucas quase adormecido nos braços. Sim, Sr. Lourenço. O que significam estas mudanças na sala? Perguntou apontando para o cesto e a manta. Mariana corou ligeiramente. Peço desculpa se incomodei. Achei que ficaria mais agradável. Mas se preferir, retiro tudo amanhã. Lourenço ficou em silêncio por alguns segundos, como se lutasse consigo próprio. Depois, abanou a cabeça lentamente. Não precisa, apenas avise antes de alterar as coisas. E sem perceber, naquela resposta branda, Lourenço dera o primeiro passo para baixar a muralha que construíra à sua volta. Da próxima vez, apenas avise antes de fazer essas mudanças, disse Lourenço, num tom menos duro do que de costume. Claro, senhor, respondeu Mariana, afastando-se com Lucas aconchegado no colo. Lourenço observou-os em silêncio. O bebé respirava tranquilo, seguro nos braços da mãe. E, pela primeira vez, ele questionou se aquelas pequenas alterações na sua rotina eram realmente tão incômodas. No fim de semana seguinte, decidiu não trabalhar. Vagava pela casa, perdido entre o hábito de se isolar e uma estranha vontade de permanecer por perto. Ao entrar na cozinha,
Encontrou Mariana a mexer num tacho com cuidado, enquanto Lucas brincava num cercado improvisado. O cheiro lembrava-lhe almoços de infância, quando a avó preparava bacalhau com grão. "Você está sempre a cantar?" perguntou, quebrando o silêncio. Mariana virou-se surpresa. "Sim, desde pequena. A música deixa tudo mais leve." A frase ficou a ecoar dentro dele. Deixar tudo mais leve. Algo que Lourenço já não sabia fazer. Mais tarde, repousando na sala, ouviu a voz de Mariana vinda do quarto. "Sabias, meu amor, que o senhor Lourenço é um homem muito inteligente? Trabalha muito, por isso está sempre ocupado." Lourenço franziu o sobrolho. Ninguém o via daquela forma há muito tempo. As palavras ditas ao bebê tocaram-lhe fundo. Pela primeira vez, admitiu que a presença de Mariana e Lucas não era apenas tolerável, era necessária. A armadura que construíra ao longo dos anos começava a rachar. Sem perceber, passou a adiar reuniões, a regressar mais cedo, a encontrar desculpas para ficar em casa. Numa tarde ensolarada, desceu à sala e viu Mariana ajoelhada no chão com Lucas. Montavam blocos coloridos, e ela incentivava-o com ternura. "Muito bem, Lucas, cada vez mais esperto", dizia sorrindo. Lourenço ficou parado na porta, quase hipnotizado. Aquela cena, tão simples, parecia carregar uma alegria que ele não sentia há anos. Sem se dar conta, sorriu. Rápido demais, porém, escondeu a expressão quando Mariana notou a sua presença. "Senhor Lourenço, precisa de algo?" "Não, só queria saber. Ele é sempre assim tão alegre?" perguntou apontando para Lucas, que mordia um bloco. Mariana riu suavemente. "Sempre. Mesmo nos momentos difíceis, ele encontra motivos para sorrir. É incrível como as crianças veem o mundo, não acha?" Lourenço acenou, surpreso com a própria resposta. "Eu não sei muito sobre crianças. Nunca convivi com nenhuma." Mariana percebeu o tom distante, mas não insistiu. "Elas ensinam-nos mais do que imaginamos, senhor Lourenço." De repente, Lucas engatinhou até ele e ofereceu-lhe um bloco como se fosse um presente. Lourenço hesitou, mas acabou por aceitá-lo. "Obrigado, Lucas", disse num sorriso quase imperceptível. Mariana observou a cena em silêncio. Era a primeira vez que Lourenço se permitia interagir de forma espontânea com o bebê. Naquela noite, sozinho no escritório, abriu uma gaveta esquecida. Dentro, havia fotografias antigas. Uma em especial feriu-o como um punhal. Ele e Benedita, a ex-noiva, sorridentes numa praia do Algarve, o mar em fundo a brilhar ao pôr do sol. A imagem trouxe-lhe à memória uma dor antiga. Benedita fora a última pessoa em quem confiara, até a traição que destruíra tudo. Desde então, vivia sob um lema frio: "Não preciso de ninguém." Mas agora, com o riso de Lucas ainda a ecoar-lhe na mente e a serenidade de Mariana gravada no coração, Lourenço começou a duvidar da própria verdade, e essa dúvida era mais perigosa e libertadora do que qualquer lembrança. Naquela noite, Lourenço não conseguiu dormir. Perguntava a si mesmo, pela primeira vez em anos, se a solidão que escolhera era realmente a melhor forma de viver. No dia seguinte chamou Mariana ao escritório. Ela entrou com Lucas ao colo, apertando contra o peito um pequeno boneco de peluche. "Preciso saber algo", começou ele direto. "Por que veio trabalhar aqui?" Quando chegou, parecia nervosa, mas nunca reclamou de nada. Mariana suspirou e olhou para o filho, como quem procura coragem no olhar inocente dele. "Eu estava desesperada, senhor Lourenço. O meu marido abandonou-nos. Fiquei sem casa, sem dinheiro. Esta foi a única oportunidade que encontrei para começar de novo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Lourenço não esperava tanta franqueza. "Eu entendo. Às vezes a vida obriga-nos a escolhas que não queremos", murmurou, quase falando consigo mesmo. "Sim", disse Mariana com um sorriso leve. "Mas acredito que coisas boas também podem nascer desses momentos difíceis." Lourenço não respondeu.
Ficou pensativo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava diante de alguém que entendia as suas dores, sem julgá-lo. Os dias avançaram, e pequenos gestos começaram a mexer com ele de forma inesperada. O sorriso de Lucas cada vez que o via, o café que Mariana preparava todas as manhãs, sem que fosse pedido, a melodia suave que ela cantarolava enquanto trabalhava. Tudo criava uma atmosfera de aconchego que há muito faltava naquela casa. Numa manhã clara, desceu para o pequeno almoço e encontrou Mariana na cozinha. Lucas brincava no cercado com os blocos coloridos, enquanto ela batia massa para panquecas. Cantava baixinho uma canção antiga que lembrava o ritmo do fado ouvido nos bairros de Alfama. "Parece animada hoje", comentou ele casual, enquanto se sentava. "É difícil não estar, senhor Lourenço", respondeu ela sorrindo. "Lucas dormiu a noite toda, e o dia está bonito. Consegue ver beleza até nas coisas simples, não é? Acho que a vida já é complicada o suficiente. Se não repararmos nas pequenas coisas boas, acabamos por perder o que realmente importa." As palavras ficaram a ecoar na mente dele durante todo o café. Era tão simples. E, no entanto, carregavam uma verdade que ele ignorara por anos. À tarde, Lourenço fez algo raro. Saiu para o jardim. Caminhou entre as roseiras cuidadas pelos jardineiros e sentou-se num banco de pedra com um livro. O ar fresco tinha um sabor esquecido. Pouco depois, Mariana surgiu com Lucas nos braços. "Não sabia que gostava de vir ao jardim, senhor Lourenço." "Nem eu sabia", admitiu honesto. Mariana riu e estendeu um cobertor na relva, deixando Lucas explorar. Lourenço fechou o livro e observou em silêncio. "Aqui sinto-me em paz", disse ela. "Sempre venho quando Lucas está agitado. O ar ajuda-o a acalmar." "E você nunca pensou em desistir de tudo?", perguntou Lourenço, surpreendendo-se com as próprias palavras. Mariana ergueu os olhos para ele surpresa. "Já pensei, sim. Mas depois olho para o Lucas. Ele precisa de mim. E isso dá-me força. Às vezes, é o amor que nos mantém de pé." Lourenço desviou o olhar para o céu azul. Sabia que ela tinha razão, mas admitir isso era um passo difícil. Mais tarde, naquela noite, enquanto revia relatórios no escritório, ouviu o choro de Lucas no quarto ao lado. Hesitou, mas levantou-se. Abriu a porta devagar e encontrou Mariana a embalar o bebê. "Algum problema?", perguntou em voz baixa. Mariana sorriu, cansada. "Acho que são os dentes. Acontece quando começam a nascer." "Posso ajudar em algo?", disse Lourenço sem pensar. Mariana pareceu surpreendida, mas abanou a cabeça. "Só precisamos esperar que ele se acalme. Mas obrigada por perguntar, senhor Lourenço." Lourenço ficou mais alguns instantes, em silêncio, observando o menino adormecer lentamente nos braços da mãe. E naquele instante, percebeu que já não era apenas a casa que estava a mudar. Era ele. Lourenço permaneceu por instantes à porta, observando Mariana embalar Lucas com uma paciência infinita. Aquela cena, tão simples, tocava algo nele que já não sabia nomear. Antes de sair, murmurou: "Se precisar de algo, avise-me." Mariana assentiu com um sorriso leve, e Lourenço voltou ao escritório, mas os relatórios diante dos seus olhos perderam o sentido. Algo mudava dentro dele, e, surpreendentemente, essa mudança já não lhe parecia um perigo, mas uma possibilidade. Nos dias seguintes, descobriu um novo hábito: tomar o pequeno almoço na cozinha. Antes, nunca descera. Agora, sentia-se atraído pela rotina. Numa dessas manhãs, encontrou Mariana com Lucas ao colo, mexendo na frigideira onde dourava panquecas. "Ele parece mais tranquilo hoje", comentou Lourenço, apontando para o bebê que puxava o cabelo da mãe. "Sim, a dor dos dentes diminuiu. Acho que gosta de estar comigo aqui na cozinha", respondeu ela sorrindo. Lourenço pegou uma panqueca ainda quente, provou e levantou as sobrancelhas. "Está deliciosa. Tem talento para isto."
Mariana riu. Obrigada, mas é só prática. Quando se tem um bebê, aprende-se a improvisar. Ele ficou em silêncio por uns segundos até arriscar. E nunca pensou em construir uma vida diferente? Algo menos difícil? Mariana parou, pensativa. Penso nisso todos os dias, Sr. Lourenço. Mas a vida não é um projeto que possamos planear com rigor. Nem sempre temos o controlo. Tem razão, admitiu, mais para si mesmo. Eu costumava acreditar que controlava tudo. Estava enganado. Naquela tarde, ouviu risadas vindas do jardim. Espreitou pela janela. Mariana contava uma história a Lucas, que tentava agarrar as flores com o riso solto. Lourenço fechou o portátil e desceu. Interrompi alguma coisa? Perguntou divertido. Só estávamos a conversar, respondeu Mariana. Lucas engatinhou até ele com entusiasmo. Mariana comentou. Parece que ele gosta de si. Com algum jeito ainda desajeitado, Lourenço pegou o bebê ao colo. Lucas puxou o botão do seu casaco como se fosse um tesouro. É insistente. Não, é curioso. Para ele, o mundo inteiro é uma aventura. Lourenço olhou para aquele pequeno ser e sentiu um calor no peito. Era uma sensação esquecida, enterrada há décadas. Sabe, Mariana, nunca pensei que pudesse gostar de ter companhia. Passei tanto tempo sozinho que me habituei, mas a solidão não significa que seja boa. Mariana manteve-se em silêncio por respeito, mas o olhar dizia tudo. Depois respondeu suavemente. A solidão ensina-nos muito, mas o amor ensina-nos ainda mais. As palavras ecoaram no coração de Lourenço. Pela primeira vez, percebeu que a sua casa já não era apenas paredes frias. Era um lugar vivo. Nessa noite, sentado na sala, Lourenço revia papéis quando Mariana entrou, com Lucas adormecido nos braços. Finalmente, ele dormiu, disse sorrindo cansada. Lourenço levantou os olhos, hesitou e perguntou. Posso segurá-lo por um momento? Mariana vacilou por um segundo, mas aproximou-se e colocou Lucas nos braços dele. Lourenço segurou-o com uma delicadeza que o surpreendeu. Parece tão em paz, murmurou. É o que as crianças fazem, disse Mariana com ternura. Lembram-nos de que, apesar de tudo, ainda existem coisas boas no mundo. Lourenço olhou para ela. Teve vontade de abrir o coração, de confessar o peso que carregava, mas conteve-se. Devolveu Lucas com cuidado e apenas disse: Obrigado. Por tudo, Mariana. Ela sorriu, sem entender totalmente, mas sentiu que aquelas palavras escondiam algo mais profundo. A chuva começou a bater nas janelas da casa, criando uma melodia suave que se misturava ao silêncio da noite. Lourenço permaneceu sentado, olhando para o vidro molhado, e percebeu, pela primeira vez em muitos anos, não se sentia completamente sozinho. A lareira crepitava suavemente, lançando reflexos dourados nas paredes. Lourenço, sentado à secretária, tentava concentrar-se nos relatórios que se acumulavam em cima da mesa, mas a mente estava inquieta. Algo dentro dele já não se encaixava na vida que levava. Mariana entrou com passos discretos, trazendo uma bandeja com chá fumegante e algumas fatias de bolo caseiro. Trouxe para si, achei que precisava de uma pausa, disse com aquele sorriso tranquilo que parecia aquecer qualquer espaço. Lourenço ergueu os olhos e permaneceu em silêncio por instantes, como se o gesto tivesse mais peso do que parecia. Obrigado, Mariana. Você é diferente. Ela riu suavemente, puxando uma poltrona para se sentar. Lucas dormia no quarto ao lado. Diferente como? Não sei, respondeu Lourenço pensativo. Eu sempre vi a vida como um conjunto de problemas a resolver. Você encontra beleza até nas dificuldades. Mariana olhou para ele com ternura. A vida já é dura o suficiente. Se não tentarmos enxergar o lado bom, acabamos consumidos pelo peso das coisas ruins. Lourenço absorveu aquelas palavras. Sabia que Mariana tinha passado por dores profundas, mas mesmo assim,
conservava um otimismo genuíno. E você, Lourenço? Perguntou com cuidado, evitando chamá-lo de senhor. O que o fez ser assim? Ele desviou o olhar para o fogo da lareira. Já fui diferente, mais leve talvez, mas a vida não foi generosa comigo. Perdi pessoas importantes. Foi mais fácil erguer paredes à minha volta do que lidar com a dor. Mariana não disse nada, apenas o olhou em silêncio. Um silêncio acolhedor, mais reconfortante do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, Lourenço começou a mudar, sem se dar conta. Passava mais tempo no jardim, agora na companhia de Mariana e Lucas. Até mesmo jantares que antes fazia sozinho se transformaram em momentos partilhados. A casa deixava de ser apenas uma estrutura fria, tornava-se pouco a pouco um lar. Uma noite, encontrou Lucas a engatinhar pelo corredor em direção ao escritório. Lourenço agachou-se, pegou-o ao colo e riu, quando o bebê puxou a sua gravata com insistência. Você é persistente, hein? Brincou, caminhando até o quarto de Mariana. Ela dobrava roupas quando ele entrou. Veja quem resolveu fugir, disse Lourenço entregando-lhe o menino. Ele adora explorar. Acho que tem o espírito de um aventureiro, respondeu Mariana sorrindo. Lourenço ficou a observá-la por um momento. Uma cena simples, mas cheia de significado. Você é uma boa mãe, Mariana. A voz dele saiu mais suave do que esperava. Ela ergueu os olhos, surpresa e emocionada. Obrigada, Lourenço. Isso significa muito para mim. E por favor, pare de me chamar de Senhor Lourenço. Só Lourenço já está bom. Sorriu de leve. Mariana assentiu, com um brilho novo nos olhos. Está bem, Lourenço. Naquela noite, enquanto caminhava pelo corredor, ouviu Mariana cantar uma canção de embalar para Lucas. Parou perto da porta, sem ousar interromper. A voz dela, suave como um fado antigo, enchia o quarto e parecia aquecer até as paredes frias da casa. Antes de adormecer, Lourenço deu por si a sorrir. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muitos anos, estava disposto a abrir o coração. Os dias seguintes trouxeram uma leveza nova. A solidão, sua velha companheira, parecia cada vez mais distante, substituída pelas gargalhadas de Lucas e pelas conversas simples, mas sinceras, com Mariana. E numa tarde calma, sentado no escritório, enquanto revisava papéis pela última vez naquele dia, Lourenço ouviu um som que o fez erguer a cabeça. Lourenço tentava concentrar-se nos relatórios espalhados sobre a secretária, mas já não conseguia ignorar a urgência que pulsava dentro dele. A vida que antes considerava estável tinha mudado de forma profunda e irreversível. Quando Mariana entrou no escritório, trazendo uma cesta de frutas, sentiu que aquele era o momento. Lucas estava com fome, e achei que talvez gostasse de um lanche enquanto trabalha, disse ela, pousando a cesta sobre a mesa, com o sorriso habitual. Lourenço levantou-se devagar, o coração acelerado. Mariana, preciso falar consigo. Ela arqueou as sobrancelhas, surpreendida pelo tom sério. Claro. O que aconteceu? Lourenço desviou o olhar para a janela, procurando coragem no horizonte cinzento de Lisboa. Depois, voltou-se para ela com firmeza. Sei que pode parecer apressado, mas sinto-me diferente. Não é só por causa da casa, nem apenas do Lucas. É por tudo. Você mudou a forma como vejo o mundo. Mariana aproximou-se, sem esconder a surpresa. Lourenço, Deixe-me terminar, por favor. Interrompeu ele, com suavidade. Respirou fundo, como quem arranca uma verdade guardada há demasiado tempo. Vivi fechado durante anos, habituado à dor, à solidão. Construí muralhas em torno de mim, mas agora sinto que posso tentar algo novo, algo que nunca imaginei possível. E isso acontece por sua causa, e do Lucas. O silêncio entre os dois encheu o espaço. Mariana manteve-se imóvel, tocada pela sinceridade dele.
O que está a querer dizer, Lourenço? Perguntou, num tom quase sussurrado. Ele aproximou-se, sentindo a distância entre eles diminuir até quase nada. Quero que saiba que, se também quiser, podemos tentar construir algo juntos. Eu não quero mais viver como antes, distante do que realmente importa. O ar tornou-se denso, carregado de emoção. As mãos de Mariana tremiam levemente, os olhos refletindo vulnerabilidade e esperança. Lourenço ergueu a mão e tocou o rosto dela com cuidado, como se aquele gesto pudesse quebrar-se ao menor movimento. Então aproximou-se e, sem pressa, pousou os lábios nos dela. O beijo foi delicado, quase tímido, mas cheio de intenções não ditas. Uma promessa silenciosa. Mariana correspondeu, sentindo a respiração dele misturar-se com a sua, como se o tempo tivesse parado. Quando se afastaram, Lourenço encontrou nos olhos dela algo novo. Aceitação. Mariana não disse nada. Não era preciso. Tudo estava claro entre eles. Ainda assim, depois de alguns segundos, murmurou: Lourenço, não posso prometer nada, mas acredito que todos merecemos uma segunda chance. Se está disposto a tentar, eu também estou. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, leve, tão raro que parecia esquecido. Obrigado, Mariana. Os dias seguintes trouxeram uma transformação silenciosa. A casa de Lourenço já não era apenas paredes e móveis caros. Era risos, aromas de comida, sons de vida. Uma manhã, encontrou Mariana na cozinha, preparando o pequeno almoço enquanto Lucas experimentava as suas primeiras papinhas. Lourenço aproximou-se sem dizer palavra, apenas estendendo-lhe a mão. Mariana olhou para ele. Por um instante pareceu hesitar. Depois colocou a mão na dele, firme e confiante. Estou feliz por termos dado esta chance, disse Lourenço com voz suave, quase emocionada. Eu também, respondeu ela, fitando-o nos olhos. Acho que a vida gosta de nos surpreender, quando menos esperamos. Lourenço desviou o olhar para Lucas, que ria inocente na cadeira de bebê. E nesse sorriso, ele compreendeu. Já não estava sozinho. Nunca mais estaria. Lucas brincava no tapete com os seus brinquedos, soltando gargalhadas que enchiam a casa. Lourenço observava-o, emocionado. Vais ter uma vida cheia de amor, pequeno. É isso que mais importa, murmurou. Mariana aproximou-se e pousou a mão no ombro dele. Agora é o nosso novo começo, Lourenço. E isto é só o princípio de uma jornada bonita. A casa, outrora fria e silenciosa, estava agora impregnada de uma paz inesperada. O tempo parecia correr de forma diferente. Cada dia, ao lado de Mariana e Lucas, era uma descoberta, um recomeço. Lourenço, que passara a vida a erguer muros em torno do coração, via esses muros ruírem suavemente, substituídos por algo mais simples, mais claro. Mariana, com a sua bondade discreta, e Lucas, com a sua inocência encantadora, tinham-lhe trazido a leveza que sempre lhe faltara. Numa tarde, no escritório, Lourenço tentava rever papéis, mas os pensamentos fugiam-lhe. As memórias recentes invadiam-no. As tardes no jardim, as conversas profundas com Mariana, os risos de Lucas que soavam como música. Como fora possível viver tanto tempo sem perceber que a felicidade não estava no sucesso, mas nas conexões verdadeiras? A porta abriu-se devagar. Mariana entrou com uma chávena de café. Achei que estivesse a precisar disto, disse com um sorriso suave. Lourenço ergueu os olhos, sentindo uma paz inesperada. Na verdade, precisava mais de uma conversa consigo. Mariana sentou-se na cadeira ao lado. Sobre o quê? Ele respirou fundo. Sobre nós, sobre o que está a acontecer. O olhar dele refletia uma sinceridade desarmante. Mariana, você trouxe de volta algo que eu já tinha perdido. Trouxe vida para esta casa, para o meu coração. Ela ficou em silêncio, tocada pelas palavras. Eu não pedi que mudasse, Lourenço. Mas sinto que está a abrir-se. Isso, por si só, é mais do que eu alguma vez esperei. Lourenço pegou-lhe nas mãos num gesto inesperadamente terno.
Eu sei que confiar não é fácil, mas quero tentar. Quero que saiba que isto é sério. Quero que você e o Lucas façam parte da minha vida. Mariana sentiu as lágrimas a formarem-se nos olhos, mas sorriu, deixando a emoção falar mais alto. Não imagina o quanto isso significa para mim. Eu também quero acreditar, não só por mim, mas por nós três. Ele abraçou-a, como quem finalmente encontra o lugar a que pertence. Nos dias que se seguiram, a mudança tornou-se ainda mais visível. Lourenço envolveu-se na rotina de Lucas. Ajudava-o a dar os primeiros passos, ria com as suas pequenas travessuras. Cada gesto, por mais simples que fosse, fazia o seu coração abrandar. Mariana, por sua vez, sentia-se em paz, como se finalmente tivesse encontrado o alicerce para construir algo duradouro. Uma tarde dourada, Mariana estava no jardim a brincar com Lucas. Lourenço observava da janela, incapaz de resistir. Desceu as escadas e aproximou-se. Ajoelhou-se ao lado deles e estendeu as mãos para o bebê. Estás pronto para ser meu parceiro, não é, Lucas? Disse, sorrindo com ternura. Mariana olhou para a cena, com os olhos brilhantes. Ele já lhe está a ensinar o que é o amor incondicional. Tenho a certeza de que vai ser um ótimo pai para ele. Lourenço respirou fundo, emocionado. Não sou perfeito, mas prometo fazer o meu melhor. Com você ao meu lado, sei que podemos construir algo especial. Mariana abraçou-o, enquanto Lucas se aconchegava nos braços dele. O sol descia lentamente sobre o jardim, cobrindo-os com uma luz suave e dourada. Naquele instante, Lourenço soube. Já não procurava mais o poder ou o dinheiro. Encontrara finalmente o que sempre buscara: amor, família e a verdadeira felicidade.